Olá pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Dr. Alexandre de Moraes Barbosa, professor do curso de agronomia aqui da Noeste e líder do grupo de pesquisa Fitocana, tá? Vamos estar falando nesse vídeo agora um pouquinho sobre o processo de maturação da cana, tá? Então a cana ela tem 4 fases de crescimento: brotação, perfilhamento, né? Crescimento vegetativo, que alguns chamam de alongamento do como, e maturação, tá? Na fase de crescimento vegetativo é o período que a planta ela vai investir no quê? Na formação do como, na produção de entrenós, tá? Vai produzir em folhas, tá? Só que nessa fase normalmente é quando nós temos o quê? Umidade do solo elevada, né? Ou seja, chove bem, temperatura alta, né? E boa luminosidade. Então esses elementos climáticos eles estimulam a cana a vegetar. Então ela vai investir, né, em entrenó, ela vai investir em como. Mas nessa fase, ela não tem uma qualidade legal. Eu gosto de falar assim, é uma cana que está aguada, tá? Ela tem pouco açúcar, ela tem pouca sacarose. Então, para a cana iniciar o processo de maturação, ela necessita passar por um estresse. Então, é desejável que a cana passe por um estresse, tá? Para ela entrar na fase de maturação. Na fase de maturação, ela vai parar de crescer vegetativamente, parar de alongar como, de formar novos entrenós, e ela passa a acumular açúcar, ela passa a acumular a sacarose. Então, no período vegetativo, ela tem menor sacarose, tem mais glicose e frutose, que são açúcares, né, que vão dar esse estímulo para o crescimento vegetativo. Quando ela começa a passar por um estresse, na região centro-sul aqui, começa a cortar a chuva, diminuir a temperatura, né? Ela começa a ser estimulada ao processo de maturação, ou seja, ela vai ficar madura, tá? Ela vai acumular açúcar. Bom, só que não é do dia para a noite, tá? O pico de açúcar da cana ele vai vir lá em julho, agosto, setembro, tá? Mas a safra ela começa em abril, tá? Então o que acontece? Ela está na fase de transição de maturação. Então não é uma maquininha que ela vira. Então no verão você tem uma condição climática para crescimento vegetativo, tá? No inverno você tem uma condição climática favorável para maturação. Só que nessa fase do outono, que é a fase de transição, é a parte que ela vai, né, de modo gradual deixando de crescer vegetativamente e passa a acumular açúcar, né? Aí a gente, através do manejo, com o uso de maturadores, a gente tenta acelerar um pouco isso, tá? Forçar um pouco esse estresse para que ela acumule mais açúcar e no momento da colheita eu tenho uma cana com maior qualidade, tá? Ou seja, então a cana a gente, na verdade, no fundo, né, o que a gente quer, principalmente, né, é uma molécula de sacarose de 12 carbonos que está aqui dentro do como, tá? E essa molécula, ela aumenta a sua concentração quando a planta passa por um estresse. Então ela precisa passar por um estresse, beleza? Bom, como que eu sei que essa cana está madura ou no campo, tá? Ou ela está em processo de maturação? Bom, o jeito mais preciso é você coletar lá um pouco de como, tá? Mandar para o laboratório. Aí o laboratório vai fazer todos os procedimentos, né, corretamente e vai gerar lá análise, tá? Vai gerar análise de Brix, de pó, de açúcares redutores, de açúcares não redutores, né? E de ATR, né, que é uma medida um pouquinho política para a forma de pagamento da cana. Aqui, então, se quer precisão, é laboratório, tá? Bom, mas toda vez aí eu vou ter que ir no campo, pegar essa cana, levar para o laboratório, tem um custo, né, dos reagentes. Como que eu posso fazer isso no campo? Tem como? Tem como sim, a gente tentar, né, fazer essa estimativa. Não é algo preciso, mas é algo que nos auxilia, né, a tomar essa decisão, tá? Então vamos lá, falar um pouquinho então da avaliação de maturação da cana, tá? Nós vamos trabalhar aqui principalmente com o grau Brix, tá? O que é o Brix? Ele representa ali os sólidos solúveis, tá? Principalmente, né, sacarose, glicose e frutose. Principalmente sacarose, glicose e frutose. E principalmente desses 3 açúcares, mais a sacarose, tá? Então o Brix ele dá mais ou menos a ideia, né, desses açúcares. Se eu quero algo preciso da sacarose, eu vou ter que mandar para o laboratório fazer, né, todo o procedimento e determinar lá a POL, tá? Mas nesse caso não tem como, eu estou no campo. Então a gente vai trabalhar com
com grau Brix, tá? Existem algumas maneiras indiretas, tá? Então qual que é a maneira indireta? Por exemplo, o número de entrenós, tá? Se eu pegar uma cana. Normalmente uma cana que ela começa a entrar no processo de maturação, ela vai ter aí 18, 20 entrenós, tá? É claro que isso varia muito de variedade, varia de região, né, de como foram as condições climáticas, mas é algo indireto. Se eu vejo uma cana ali com 18, 20, 22 entrenós, já é uma cana, né, que provavelmente já tem um processo de maturação. O segundo fator é a idade da cana, né? Essa cana é 12 meses, 14 meses, então uma cana de 12 meses para cima, ela tende também naturalmente, né, a ser uma cana mais madura. Outra, a ideia é a época do ano. Então, naturalmente, a gente já sabe, através de uma curva de crescimento, de análises tecnológicas, tá, que o pico de maturação ele vai se dar de julho, agosto, setembro, tá? E nos meses de junho a maio, né, maio e junho, é uma maturação já em fase intermediária. Ela já está em processo de maturação. Agora, normalmente, março, início de abril ali, é uma cana verde ainda, tá? Então, conforme o período do ano, beleza? Claro que as condições climáticas podem influenciar um pouco, mas isso conhecendo um pouco a cultura, tá? A fase inicial ali, março, abril, cana verde, tá? Maio e junho, uma maturação intermediária, aí ali, julho, agosto, setembro, né? Ela realmente atinge o pico. E quando volta a chover, as chuvas lá da primavera, volta a cair, tá, a qualidade tecnológica, porque ela vai pegar esse açúcar para fazer o quê? Para investir em crescimento vegetativo. Bom, de outras maneiras um pouquinho mais precisas, é através do grau Brix, tá? Como que eu posso avaliar o grau Brix? Então aqui eu vou apresentar duas propostas, tá? Uma primeira proposta é você fazer a avaliação do grau Brix, da ponta, do meio e da base da planta. Como que eu faço o grau Brix? Tem duas maneiras, tá? Pode ser através de um refratômetro, tá? Um equipamento barato, custa em torno de 120, 130 reais, tá? Pode ser através de um refratômetro analógico ou pode ser também através de um refratômetro digital, tá? Custa em torno de 1.000, alguma coisa assim, né? Nessa faixa. O digital ele acaba dando uma avaliação, né, mais precisa. Como que eu faço isso? Então a gente vai no campo, tá? Pega a cana lá, nesse caso aqui eu peguei só um pedaço, mas o certo seria então pegar ponta, meio e base. Tiro a casca dela, tá? Deixo lá a parte interior do como. Aí nesse caso aqui eu vou usar um alicatinho, tá? Aí é só posicionar o refratômetro, já fiz a limpeza dele, aperto aqui, lá, caiu o caldo, beleza. Tá? Olho em direção ao sol, faço a análise, ó. Ele vai estar dando aqui, ó, não está tão preciso, mas algo 22,5, alguma coisinha assim. Bom, então a gente colocou o caldo aqui, né? Fez a avaliação do Brix, ele está dando algo de 22,5 aqui, tá? No refratômetro. Bom, vamos no refratômetro digital. Mesma coisa, tá? Pego a cana ali, com o alicatinho aqui eu vou apertar aqui, vai cair um pinguinho o caldo, tá? Tampo aqui, faço a leitura, aqui deu 23,6, tá? Então a análise mais precisa no digital, Brix 23,6. Muito prático isso aqui de fazer no campo, tá? Aí o que a gente faz? Então aqui, o que a gente já fez, tá? A gente fez aqui antes, pegou um como, tá? Pegou a ponta, ó, a ponta 14,7, o meio 17,8, a base 22,2, o Brix. Faz uma média, tá? Então seria, no caso deu 18,2. Então o que a gente considera? Quando uma planta, ela está com um grau Brix acima de 18, ela está madura, tá? Já assim, ela pode chegar a 22, 23, 24, mas ela passou de 18, é que ela já está num processo de maturação, tá? Então, ela já está nessa fase de acumular sacarose no como. Quanto maior, melhor. Então, se tiver 23, 24, melhor ainda, tá? Lembrando que a base da planta tem mais açúcar,
né? O meio um pouquinho menos e a ponta tem menos. Então o ápice, esse vai ser o padrão. Sempre o ápice vai ter menor Brix do que o meio, né? E o meio menor do que a base. Então a base sempre realmente vai ser com maior concentração de sacarose. Então essa é a primeira proposta. Faz as 3 partes da planta, faz a média. Deu acima de 18, essa planta ela já está num processo de maturação. O ideal, quanto maior, melhor, né? Porque ela vai ter mais açúcar. A outra proposta, tá? Na metodologia de Stupiello e Germec, você faz o índice de maturação. Como que eu faço? Pego o Brix da ponta e divide pelo Brix da base. A ponta é 14,7, a base 22,2. Deu 0,66. Bom, esse é o índice de maturação, é 0,66. Aí eu tenho uma escala. Se é abaixo de 0,6, a cana está verde. Se está entre 0,6 e 0,85, ela está em processo de maturação. E se ela está acima de 0,85, próximo a 1, né, é uma cana madura. Nesse caso, 0,66 é uma cana em processo de maturação, que é o que o período é isso. Então nós estamos aqui gravando o vídeo em maio. Maio é uma fase intermediária. Ela já está em processo de maturação, tá? Mas ainda não atingiu o pico, tá? Quem que vai ser um bom indicativo de que ela atingiu a maturidade? O Brix da ponta. Então quando você fizer um Brix da ponta que der acima de 18, essa cana já está madura, tá? Essa cana está realmente numa etapa muito boa da maturação. Então a tendência agora é ela começar a ganhar açúcar na onde? Na parte da ponta, tá? A base ela vai ganhar menos, o meio um pouquinho menos, a tendência é ela ganhar açúcar mais aqui, aumentar o grau Brix daqui. Então essas são as duas propostas. Faz da ponta do meio da base, tira a planta inteira acima de 18, ou faz essa metodologia, Brix ponta dividido pela Brix base, tem que dar acima de 0,6 para estar em processo de maturação e acima de 0,85 para estar uma cana madura, tá? Quantas plantas? Pega aí umas 10 plantas por amostragem ali no setar, faz isso em 10 plantas, tira rapidinho lá, faz essas análises. Então essa aqui, tá, é uma forma de a campo a gente conseguir avaliar se essa cana está ou não, tá, verde, em processo de maturação, ou se ela está madura, tá? Então continue acompanhando nossos vídeos aí, que a gente sempre vai estar trazendo aí algumas informações da cultura da cana de açúcar.